Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha, colocar o sininho para receber mais vídeos. E você que já é assíduo frequentador aqui do nosso canal, partilhe à vontade. Grupo de família, grupo de estudo, grupo catequético, estudo bíblico, partilhem à vontade. Você, caro colaborador aqui do canal, você que faz a sua doação para o nosso canal aqui através da chave Pix, que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, juntamente com o material de todas as aulas, sempre fica aqui, gente. Nada que vocês vão encontrar aqui no canal não tem um fundamento de estudo através da pesquisa, né? Essas aulas que a gente coloca aqui, elas não vêm do esmo, do meu eu acho. Não, é um estudo, né? É um estudo. Nós temos aqui atrás alguns livros, muitos deles são base dos nossos estudos aqui. Então, gente boa, você que está no nosso canal, muito obrigado. Você que colabora com o nosso canal, muito obrigado também, tá bom? Continuemos juntos, porque olha, são já 3 anos aí, 3 anos, né? 3 anos aqui no mês que... foi mais ou menos por esse mês que a gente começou lá, precisando achar meios naquele momento do início da pandemia. Tínhamos as aulas que eram presenciais e viemos para o canal no YouTube, né? E estamos aí até então. Já fomos ao Apocalipse, retomamos os nossos estudos do Gênesis. Hoje estamos no Êxodo e vamos fazer esse estudo. Vamos continuar, né? Então, o meu projeto aqui é fechar todo esse ciclo de uma maneira que possamos ter um material, que os senhores possam ter um material para estudar, para pesquisar, para fazer as suas reflexões. Fico muito feliz. Bom, vamos lá. É a nossa 8ª lição sobre o livro do Êxodo. Nós vamos tratar hoje da vocação de Moisés. Tivemos o primeiro ciclo, os 40 anos de Moisés entre os egípcios. Temos agora mais um período, o segundo ciclo de Moisés, que está vivendo como estrangeiro numa terra estrangeira, hóspede de estrangeiros. E o que foi o final do nosso último estudo, Deus que ouve o clamor de seu povo e se manifesta. E agora nós vamos ver como essa história vai receber algo que não tinha até então, ou seja, a intervenção de Deus. A intervenção. Então, esse é o tema de hoje. A vocação de Moisés é o primeiro, talvez duas ou três lições para trabalharmos toda essa temática aqui, Êxodo 3:6. Então, hoje nós vamos ficar no capítulo 3 e talvez você já tenha feito essa pergunta a essa altura do nosso estudo. Quando é que Deus de fato vai se manifestar? Silenciosamente. Como vimos no final do último texto, Deus ouve, Deus sabe. Mas agora, pela primeira vez no texto, nós ouvimos no final, no início do capítulo 3, que o povo clama, o povo grita, o povo geme e Deus escuta. Como Deus vai intervir? Deus ouve o gemido, ele toma consciência da situação e intervém. Por quê? Porque ele ama as pessoas que são oprimidas. Ele intervirá e manifestará o seu poder. Quando isso acontecerá? Como isso acontecerá? Que resposta ele vai dar para a pergunta que foi feita a Moisés nos lábios daquele judeu? Quem te designou juiz sobre nós? Quem te designou juiz sobre nós? Então, talvez agora alguém tenha entendido o que aquela palavra apareceu perdida do nada. Quem te designou sobre nós? Então, quem? Deus, ele se revela nessa história, neste momento, a Moisés. A vocação de Moisés é a resposta de Deus. Ao clamor, ao choro de Israel, Deus responde chamando Moisés. O clamor de Israel chega a Deus e
ouve o chamado de Moisés. O texto que narra a vocação de Moisés, ele é um texto estranho, porque ele é longo, ele é complexo. De fato, ele vai dar a cada um de nós a oportunidade de refletir sobre a importância de conhecer, a importância de ler, a importância de reler. Não somente o texto bíblico, mas a história, a nossa história, a história de cada um. O texto, ele é longo, o texto é denso, porque ele não simplesmente quer contar uma história de um chamado, mas ele quer fazer um chamado. O chamado a quê? A que eu conheça a minha vida, a que eu leia a minha vida e que eu releia a minha vida. A primeira leitura que Moisés teve de sua vida foi péssima. Não sou nem judeu nem egípcio. A única coisa que ele sabe na segunda leitura é que ele é um estrangeiro, acolhido. Ele é um hóspede em terra estrangeira. Então, lendo e relendo o texto, nós vamos descobrir uma enorme riqueza. Acima de tudo, como qualquer outra obra literária, como qualquer outro texto, o autor ele dialoga através desse texto com o leitor. Posso dizer que os senhores farão muitas e muitas leituras do texto do livro do Êxodo. Principalmente porque irão perceber que o livro do Êxodo é a história de um povo, mas o povo, a história desse povo, da libertação desse povo, é a libertação de pessoas. É a libertação minha, dos meus, daqueles que estão ao redor dos meus. Existe uma ciência chamada hermenêutica, que é a ciência da compreensão, a ciência do entendimento do texto bíblico. Alguns especialistas em hermenêutica, ou seja, aqueles que estudam não somente o texto, mas a interpretação e a maneira de interpretar um texto, eles dizem que toda vez que um livro é lido ou relido, ele comunica uma mensagem significativamente diferente daquilo que já foi compreendido. Porque em todo o diálogo, a cada palavra, a cada pergunta, a cada resposta, eu conheço algo mais daquele que pergunta, e aquele que faz a pergunta, conhece algo a mais daquele que deu a resposta. Então, nós, como leitores do texto do Êxodo, nós vamos fazer uma experiência, e essa experiência deve ser transmitida para a nossa vida. Todas as vezes que fizermos uma leitura da nossa vida, nós vamos descobrir algo a mais sobre nós. E todas as vezes que relermos a nossa vida, descobriremos algo muito maior sobre nós e sobre aqueles que nos cercam. Então, o leitor da primeira vez, o seu primeiro olhar, é esse leitor, é esse Moisés. Esse Moisés que não sabe se é egípcio, não sabe se é judeu, não é recebido entre os judeus, não é recebido entre os egípcios, é um hóspede em terra estrangeira. Por quê? Porque a primeira leitura foi o primeiro diálogo que ele teve consigo mesmo, quem eu sou. E ele não sabe nada. Ele agora está aprendendo apenas alguns aspectos. Da mesma maneira que um leitor do Êxodo também vai entender isso. Quando lemos o livro do Êxodo, vamos percebendo paulatinamente algumas coisas sobre essa história. Mas, quando fazemos aquilo que o texto propõe pela sua própria estrutura, ou seja, quando relemos o livro que já tínhamos lido, nós percebemos que vamos sabendo um pouco mais a cada página, a cada capítulo, a cada versículo, a cada palavra, ao ponto de conhecermos os meandros da trama, conhecermos os meandros daquilo que está sendo dito, e naquilo que é dito, não só o que está escrito, mas o porquê aquilo foi escrito também vai se revelando. E isso vai sendo motivado por uma curiosidade.
E a cada ato dessa curiosidade, nós vamos descobrindo. E por fim, nós nos damos conta de uma coisa: nós não sabemos como essa história termina. Nós podemos estar no início dela, no meio dela ou no final dela, mas nós não sabemos como ela termina. Por isso, devemos estar, na leitura do livro do Êxodo, muito atento aos detalhes. É um belo livro, mas é fundamental que devemos apreciá-lo várias vezes, irmos degustando aquilo que estamos lendo, para descobrir cheiros, sabores, nuances, texturas. O livro do Êxodo, ele é algo extremamente complexo. Porém, o ponto de partida é muito simples: ler. Ler e entender qual é a minha caminhada, qual é o meu êxodo. Onde sou Moisés, onde sou Faraó, onde sou Jetro, onde sou o poço, onde sou a violência, onde sou a sabedoria. A esse respeito, portanto, não somente o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, os números, não somente a Torá, mas a Bíblia, ela merece ser lida inúmeras e inúmeras vezes, não simplesmente para decorar, mas para questionar. Não o livro, mas a minha existência. A minha existência enquanto quem eu sou. A pergunta de Jetro ecoou aqui: quem é ele? Onde está ele? Onde eu estou? Onde está você? Bom, depois dessa grande introdução sobre este capítulo 3 que se inicia, eu vou chamar São Gregório para me ajudar. São Gregório Magno. Ele disse: o texto cresce com aqueles que leem. Parece que de fato que nas leituras, a cada leitura o texto fica mais rico. Na realidade, é o leitor que força, por força da leitura, perceber que o quão profundo ele é e quantas coisas ele contém. Uma única leitura revelou algo para você, mas quando você lê mais e mais, você se revela para você. E o texto é quem faz as perguntas que revelam quem você é para você. Se você não se cansar de ler, você vai encontrar mais e mais e mais. É uma imagem que é muito difundida no ensino patrístico sobre a leitura da Bíblia. Ela exorta os leitores com palavras: não vos preocupeis em beber na fonte. Estais com tanta sede, bebei, bebei, para que vocês entendam que a fonte jamais se extingue, ela não seca. Quanto mais água bebemos, mais flores nascerão ao entorno desta fonte. Você vai se saciar, mas a cada gole você sentirá mais sede. Mas tenha certeza, a fonte não vai secar. O que o texto conta? Bom, temos de olhar para o texto com muita atenção. Existem comentários, existem introduções, explicações, e cada uma delas vai adicionar uma ferramenta. E eu vou, no dia de hoje, colocar algumas ferramentas aqui. Primeiro, a composição do relato da vocação de Moisés. Qual é a composição literária deste texto? É um bloco literário que, como disse, é muito extenso, é muito complexo, inclui o capítulo 3 ao capítulo 6, nos quais diferentes unidades, diferentes blocos se concatenam. Eles convergem e se coordenam para estruturar um conjunto editorial final. A unidade, eu posso dizer e posso dividir ela em 3 partes, que é a vocação de Moisés, o retorno ao Egito,
a compreensão do fracasso e da missão, a renovação da vocação, né? Porque não está tudo resolvido. Moisés volta para o Egito, mas não voltou pronto para ser o libertador, né? Ele vai precisar, lá por volta do capítulo 4, a partir do versículo 18, nós vamos entender isso, né? Então, a primeira sessão, que está em Êxodo 3, 1 a 4, 18, ela é muito bem delimitada. Existe um sistema de inclusão, podemos dizer assim. Fatos vão sucedendo, é uma sucessão de fatos, que começa com a narração do versículo 1 do capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. E um dia, em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou à montanha de Deus, o Horebe. E termina com uma anotação muito semelhante, no versículo 4, 18. Então ele começa no versículo 3, 1 e termina no capítulo 4, 18. Moisés partiu de volta para junto de Jetro, seu sogro, e disse-lhe: rogo-te que me deixes partir e voltar para junto de meus irmãos no Egito. Vou ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: vai em paz. Então, começa com a saída de Moisés, que se encontra com Deus, e depois a volta de Moisés, que se encontra com seu sogro. E é muito bonito a frase: vai em paz. Esses dois elementos semelhantes, no início e no final, eles enquadram claramente uma peça só. Depois de alguns versos, o sacerdote de Madiã, o sogro de Moisés, Jetro, ele já não se chama Reuel, né? Êxodo 2,18, mas Jetro. Provavelmente esses dois textos, eles são textos de tradições diferentes dentro do contexto histórico. Nascido talvez em ambientes diferentes do último autor, que reuniu esse material, mas não teve problema de aproximar os dois textos. Mesmo que esses textos tivessem pormenores diferentes, eles faziam parte da mesma história. A principal atenção, de fato, é respeitar a tradição. No início da história, portanto, Moisés ainda está no deserto. No final, diz que Moisés deixa a situação e retorna para o Egito. Mas aí vem uma pergunta: o que aconteceu? O que muda a opinião de Moisés? Por que ele decide sair do deserto e voltar para o Egito? Resposta: Deus revelou-se a Moisés. Deus chamou para uma missão. O relato da vocação de Moisés, além de longo, também ele é composto. O editor, ele reuniu muitos elementos diferentes tradições, diferentes em linguagem, diferentes em estrutura e em mensagem. Mas podemos dizer que devemos reconhecer que eles se concatenam. Por quê? Porque o autor, ele não é um tolo, ele não é alguém que junta os textos, ele não simplesmente justapôs esses textos, mas ele buscou fazer uma conexão ordenada disso. Mesmo que em alguns momentos ele não tivesse como evitar, por exemplo, repetições. Então, lendo os dois capítulos, nós vamos encontrar muitas repetições. Mas, ou seja, no capítulo 3 e no capítulo 4, nós vamos encontrar essas repetições. Mas nós vamos conseguir identificar uma sequência literária, um esquema literário. E essa história que está no capítulo 3 ou capítulo 6, ele é um modelo típico de vocação, que geralmente ela contém 5 elementos. Ou seja, uma introdução que dá o panorama geral do que está acontecendo. Segundo, a missão, ou seja, eu estou te chamando, para quê? Aí nós vamos perceber qual a tarefa que é confiada àquele que é chamado. O terceiro ponto, que é comum e é típico de uma vocação,
é a abjeção. Ou seja, eu estou colocando uma dificuldade. Eu coloco uma dificuldade para não fazer aquilo, porque eu sei enquanto aquilo é empenhativo. Então, é a abjeção por parte do demandado, daquele que é chamado. Então, a dificuldade. Quarto ponto, que também é comum e é típico na história de uma vocação, se vocês quiserem fazer um contraponto com isso, percebam a história do profeta Jonas. Se vocês não vão encontrar todas essas dificuldades, né? Se vocês vão encontrar todas essas partes, vou só fazer um paralelo aqui com o livro de Jonas, por exemplo. A introdução. Jonas, ele é chamado, né? Conta quem ele é, o que ele faz, o que ele está fazendo. Está muito tranquilo, a vida dele tá boa. Ele é chamado. E no chamado vem a missão. E aí ele faz a objeção: não, eu não vou para Nínive, eu não vou salvar, eu não vou fazer parte, aquele povo não vale isso, não vale. E aí ele vai para o outro lado. Deus manda para cá, ele vai para lá. Então é o momento da abjeção, da dificuldade. Depois, o quarto ponto que eu queria colocar é a resposta, ou seja, a resposta é a solução para aquela dificuldade. Ou seja, para Jonas foi: estou na praia diante de Nínive, então vou cumprir a missão. E o que conclui é a aceitação. Bom, essa é uma história vocacional. Essa é uma história de chamado à missão. É a história de um profeta. A função de uma história vocacional dentro de uma narrativa é legitimar a atividade daquele mandato, ou seja, toda essa história ela serve para legitimar as ações que sucederão naquela missão. O narrador, ele então quer mostrar que aquele personagem, aquele guia da história, não é ele que faz as coisas, não é ele que rege aquela história, mas ele é aquele que tem a autoridade e é legitimado pela sua história a conduzir os fatos, a sucessão dos fatos, porque ele possui um mandato de uma autoridade superior. Então a história da vocação de Moisés, como todas as histórias de vocação, serve para apresentar aquilo como uma missão oficial. Nessa intenção de legitimar a atividade daquele que é enviado, a abjeção é muito importante, porque a abjeção é o fato que demonstra que o sujeito, por ele não iria, ele não faria, ele nem se meteria naquela história. Lembrando Jonas foi para o outro lado. Nínive é para lá, ele foi para os confins do mundo, né? E a abjeção, então, mostra que aquele homem não faz, aquele que foi chamado não faz aquilo por vontade própria. Ele não faz aquilo porque ele quer, porque saiu da cabeça dele. Não, agora eu vou. Eu estou muito bem fazendo o que eu estou fazendo aqui, mas agora Deus me deu uma missão. Então, o sujeito não quis. Aquilo que ele vai fazer na sua missão não é iniciativa dele. Pelo contrário, ele se opõe àquilo que deve ser feito. Ele faz de tudo para não assumir a tarefa. Mas no final, ele é forçado. Ele é compungido a fazer isso. Todos os relatos da vocação no texto bíblico têm essa estrutura. São estruturados dessa forma. A missão é seguida pela abjeção e a resposta divina que supera a abjeção. O nosso relato, o relato de Moisés, o relato do êxodo de Moisés, ele segue esse padrão. Mas, de certa maneira, com um exagero. Porque a missão, ela é repetida 3 vezes. 5 objeções de Moisés, 5 respostas de Deus. E depois na missão nós vamos ver por que isso é tão importante. Moisés diz não, coloca a dificuldade 5 vezes e Deus dá a resposta 5 vezes. Apesar dessas objeções e desse exagero de objeções, o esquema ele é muito regular. O editor final do texto ele consegue concatenar um material homogêneo
podemos dizer assim, ele com tudo aquilo que ele tinha, todas aquelas histórias, ele consegue fazer com que o texto do chamado de Moisés, ele tenha literalmente uma forma homogênea, ou seja, se compreende como uma única história que tem esses 5 atos que fazem parte da vocação. Descrevendo um esboço dessas sessões, eu posso dizer o seguinte: Êxodo 3, 1, 9 é a introdução, que é a primeira missão, que tem uma objeção no 3:11, tem uma resposta de Deus no 3:12, tem uma outra objeção de Moisés no 3:13, tem outra resposta de Deus no 3:14 e 15, daí tem a segunda missão, a segunda coisa que ele tem, que daí tem a objeção em Êxodo 4:1, a resposta em Êxodo 4:2:9, outra objeção em Êxodo 4:10, outra resposta em Êxodo 4:11, e aí a terceira missão. São 3 missões e 5 objeções, que é aí a objeção final em Êxodo 4:13 e a resposta. E aí é muito interessante, a resposta de Deus já, tô pela tampa, viu? Deus irado. Êxodo 4:14 e 18. Finalmente, nós vamos ter o sim de Moisés, que é a conclusão, né, com a execução. Êxodo 4:18. Então, Êxodo 3, de 1 a 9, é a imagem da sarça ardente. São Gregório de Nissa, na vida de Moisés, aqui eu faço um adendo, né? Ele faz uma pausa muito peculiar com o interesse de considerar esse período passado por Moisés no deserto. Ele enfatiza esse aspecto que foi, e para São Gregório de Nissa, isso tem uma relevância muito grande para ele. Moisés, segundo São Gregório de Nissa, ele aproveitou-se da ofensa para adquirir uma sabedoria superior. Ele foi levado para longe do barulho do mundo, para os lugares solitários, e pôs-se a serviço de uma pessoa estrangeira, muito sábia e experiente. E esta pessoa sábia e experiente o ensinou a julgar, o ensinou a entender, a compreender a conduta dos homens. Por quê? Porque aquele homem tem uma marca muito importante. Jetro, ele ensina a Moisés a entender as pessoas. Quem ele é, onde ele está. É muito interessante isso. Então, para os padres da igreja, os 40 anos de Moisés no deserto são, de fato, um período de purificação. 40 anos no Egito, na bolha, 40 anos no deserto, nessa ermita, e aí é como se ele fosse um grande eremita, se ele fosse estar fazendo os seus exercícios espirituais. E este momento, para o texto, é muito interessante, porque Moisés faz tudo isso em silêncio, em solidão. É neste momento em que os autores dizem que Moisés relê a sua vida. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? É o êxodo particular. O êxodo deste povo, o êxodo desta nação, o êxodo da humanidade, a identidade deste povo, a identidade da humanidade, ela não surge do nada. Surge deste silêncio, desta solidão, deste recolhimento. A história do êxodo necessariamente, alunos, é um salto de 40 em 40. É um salto de 40 anos, né? 40 anos que são contidos no silêncio dos pastos do deserto. Esse 40 é muito interessante, porque esse 40 vai aparecer várias vezes. Inclusive no Novo Testamento, 40 dias no deserto. Daí nós herdamos uma espiritualidade muito profunda. 40 dias, quaresma. Mas, na vida daquele homem, se não 40, certamente longos anos de deserto, se completam com a solidão do pastor. O pastor errante da Ásia, que tem apenas a lua para dialogar com ele, e o imenso silêncio do infinito. E aqui é certamente um período de meditação no qual se realiza o encontro com Deus.
Então, depois de todo este momento de contemplação, de absorção dessa história, Deus fala. Êxodo 3:1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziu seu rebanho para além do deserto, chegou à montanha de Deus, Horebe. E aqui é muito interessante que as indicações geográficas são pouquíssimas, porque não sabemos onde estava o território de Madiã. Né? Então, por mais que eu diga que ele saiu da terra de Madiã, entrou no deserto e encontrou Horebe, tá, mas onde é Madiã? Além disso, simplesmente se diz que ele vai para além do deserto. Mas não é dito se ele foi para o norte, foi para o sul, para o leste, para o oeste. Ele foi para além do deserto. Nesse lugar que pode ser qualquer lugar, porque ele não é identificado, ele encontra a montanha, o Horebe, a montanha de Deus. Tradicionalmente é identificado como o Sinai, mas isso não é um fato certo. Em todos os casos, não é intenção do autor, né, organizar aqui uma busca geográfica, né, porque esta montanha sagrada, esta montanha de Deus para além do deserto, ela é a localização de um lugar sagrado, que nada mais é que um local de encontro com Deus, né? E para todos aqueles que já tentaram fazer isso, como fazer isso? Né? Nunca serão capazes de encontrar, né? Porque podem encontrar um local e dizer que foi aquele local, mas o texto bíblico não diz isso. Por quê? Porque o texto bíblico, quando fala que ele foi para além do deserto e encontrou a montanha de Deus Horebe, ele está falando de um encontro com Deus. Ele não está delimitando, não está marcando um xizinho do mapa do tesouro. E nem apresentando algo que tem que ser decifrado. Por quê? Porque ele está dizendo exatamente, foi o momento de se encontrar com Deus. Quando Moisés entrou tanto nesse deserto que ele se encontrou com Deus. Ele entrou tanto nessa busca que ele se encontra com Deus. Êxodo 3:2. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama, que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Esse texto talvez seja um dos textos mais antigos. Ele fala do anjo, isto é, de um mensageiro de Deus, de um mensageiro de Yahvé. Quando o resto da história, a partir de agora, não vai ser o anjo que vai falar, vai ser o próprio Deus. E então, essa maneira arcaica de apresentar a intervenção de Deus através de um mensageiro de Deus, de fato, equivale a indicar o próprio Deus. O próprio Deus se manifesta a Moisés. Então, a sarça ardente, ela não se destaca, né? Muito provavelmente, esse arbusto, ele é apresentado como representado e apresentado como o Antigo Testamento. E ele não é descrito, né? Mas esse local, essa sarça, esse local que se consome, talvez faça parte de um santuário, talvez seja uma grande árvore, um elemento que na tradição oriental tem muito significado, né? O carvalho de Mambré, por exemplo, que a gente falou no livro do Gênesis. Aqui também é essa árvore, esse local que marca esse local de encontro. Ou seja, é uma área sagrada, é a montanha de Deus, é um recinto sagrado, um antigo santuário, não importa. Também ele não quer fazer essa descrição, mas ele quer dizer que ali naquele local ocorre algo diferente. E aí, uma tempestade rompe, o deserto treme, algo violento, algo repentino vai acontecer, trovões, relâmpagos sacodem a região, né? E um relâmpago cai perto de Moisés, né? Fica aqui marcado que aquilo tudo é transformador para Moisés. Ele fica atordoado, ele está vivendo uma situação que ele nunca viveu. Ele sente medo, ele
Ele sente medo, ele sente temor, mas é interessante que nada sério acontece com ele. Trovão, terremoto, raio que cai, sarça que pega fogo, mas ele não sente nada. Ou seja, tudo está em grande movimento em torno dele, mas ele está no meio de tudo aquilo. Ele está tentando entender o que está acontecendo. E aqui é algo muito interessante, São Gregório de Nissa também faz isso, ou seja, no meio dessa tempestade, Deus está. Embora eu esteja com essa tempestade dentro de mim, Deus está. Temos diante de nós uma história literalmente editada, contendo detalhes muito interessantes e também muito belos, nos quais o autor apresenta um misterioso encontro do homem com Deus. Se vocês lerem o texto, a cada vez que vocês lerem, vocês vão ter um sentimento diferente sobre isso. Vocês vão ter uma experiência muito, e vocês, em alguns momentos, como eu já fiz, e talvez muitos de vocês vão fazer, ou já tiveram, vocês vão perceber que em alguns momentos da vida de vocês, quando vocês estão experimentando esse encontro com Deus, vocês sentem exatamente aquilo que Moisés, tudo está tremendo. Tudo está em confluência, tudo está tremendo, tudo está se iluminando, tudo está fervilhando, né? Mas nós estamos diante do mistério. Esse mistério que é aterrador, é terrificante, ele aqui, né? Não por dever exegético ou religioso, mas entender que não é suposições fantasiosas de um autor, mas são expressões de um autor dizendo o que acontece quando nós nos encontramos com Deus. O autor antigo, de fato, ele tentou dizer com essas imagens aquilo que é indizível, aquilo que é inominável, aquilo que é inexplicável. O encontro com Deus é uma experiência que não pode ser traduzida com conceitos e imagens. Por mais que o texto tente fazer isso, ele vai falar de metáforas, de comparações, de tudo, mas no fundo ele está dizendo que o deserto é o lugar do nada, onde a vida não é possível, o lugar onde o homem experiencia a solidão, a fraqueza, a angústia, o medo, mas é no momento que experimenta o nada do que ele é que o homem também descobre o tudo que existe nele. Faz parte de um pensamento místico em que a anulação é a descoberta da totalidade, onde o homem que não pode viver nesse terrível silêncio, a impressão daqueles que estiverem no deserto, o homem descobre o outro. O outro que está ali é Deus. A montanha é o ponto de encontro, é o ponto alto onde a terra toca o céu, né? A montanha é o ponto de encontro, a terra ela se projeta para cima e o céu se projeta para baixo, onde terra e céu se unem. É outra imagem dessa proximidade entre o homem e Deus. É outra coisa muito interessante. O fogo, ele surge de baixo, mas ele sobe para cima. Então, o fogo também, ele é um sinal típico dessa experiência religiosa. O fogo é o símbolo da transformação, porque transforma tudo que toca. Muda, destrói, aniquila, ou transforma. Ou seja, ou reduz a pó. O fogo torna-se também, aqui dentro dessa imagem, o sinônimo de morte, o sinônimo de um tempo que se transforma e que muda todas as coisas junto com ele, queimando-as. Como o fogo, o tempo, reduz todas as coisas às cinzas, o fogo que é apresentado a Moisés é algo interessante, porque é algo que queima, mas não consome. É o fogo da transformação, ou seja, que purifica, mas mantém. É o símbolo do tempo que destrói e a morte que aniquila, mas nesse caso é um fogo que transforma e não destrói. É o fogo de Deus.
eu talvez esteja sendo muito espiritual, muito místico aqui, mas a história da vocação de Moisés é uma história de purificação que nós testemunhamos. De fato, é a transmutação, é a transformação de Moisés através de uma purificação. Aquele que não sabe se é judeu, não sabe se é egípcio, aquele que se entende como um hóspede em terra estrangeira, está em profunda purificação. Moisés tem que mudar. Ele tem que sair dessa solidão e tornar-se outro homem. Ele tem que mudar a sua mentalidade. Porque durante 40 anos ele não sabia quem era. Agora, o que ele sabe sobre ele não diz nada do que ele é. Então Moisés tem que mudar isso. E isso vai acontecer sobre ele, sobre este homem que já é velho, como algo violento. Isso é tão violento quanto a fuga que ele teve que fazer, porque não foi recebido nem entre os egípcios e nem seus irmãos. Agora, ele não é recebido dentro dele. Agora, Moisés tem que se tornar uma pessoa. Ele é chamado, equivalentemente, através de uma intervenção de Deus, a transformar-se em Moisés. Aquele que foi tirado das águas, agora é tirado do fogo. A transformação, ela vai conhecer vários estágios, mas a primeira parte do relato da vocação de Moisés se encontra no verbo ver. O princípio é Moisés quem vê o fenômeno estranho. E ele quer ir mais perto para ver melhor. Mas depois é enfatizado que Deus foi quem viu a realidade do seu povo. Então ele intervém. Êxodo 3, 7, 8. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo, que está no Egito. Ouvi seus clamores por causa dos opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir do Egito, para uma terra fértil e espaçosa. Então, há uma estreita ligação com o que vai ser dito no versículo 9 e no 10. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram a mim. Eu vi a opressão que lhes fazem os egípcios. E aí, a frase do faraó para Moisés: Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. No versículo 10 nós vamos encontrar a fórmula da primeira missão. Vai, eu te envio para o Egito, para tirar os israelitas do Egito. O versículo 10, ele tem essa força, né? É um tom imperativo. É o mesmo tom imperativo que nós vamos encontrar no versículo 16. Ide, reuni os anciões de Israel. Depois, novamente, no 4:12. Ide, portanto, e eu estarei em tua boca. 3 indicações de missão, cada uma das quais ela é movida por objeções. Eu não vou. Moisés, a quem Deus propõe soluções. A revelação do nome de Deus, Êxodo 3, 10, 15. A primeira vez, então nós temos a missão, agora Deus fala. E não fala como, aqui tem algo, se Moisés não sabe quem ele é, agora é muito interessante. Porque Deus vai dizer quem ele é. A primeira vez que Deus apresenta a missão, Êxodo 10, 3:10. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Mas Moisés imediatamente responde com objeção. 3:11. Quem sou eu? Quem sou eu? Então aqui eu vou fazer só um adendo antes de chegar lá. Deus é aquele que é. Yahvé. Yod, Re, Vav, Re. Eu sou aquele que sou. Quem sou eu? Moisés não sabe quem ele é, mas Deus é aquele que é. Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar os israelitas das mãos dos egípcios? A questão colocada diz respeito à identidade de quem é enviado. Lembrou bem de Moisés do que lhe disseram. Quem te colocou à nossa frente? Quem é você para se colocar como nosso juiz? E aqui Moisés, de novo, ele não está falando daquilo que ele sabe que ele é, ele está falando daquilo que dizem que ele é.
Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. Se Moisés não sabe quem ele é, Deus sabe quem ele é. Eu sou aquele que sou. E ajunta: eis como responderá aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou enviou-me junto a vós. Deus respondeu à primeira visão. Quem eu sou? Quem sou eu para ir até eles? Diga que você é aquele que está com aquele que é. Ou seja, Moisés descobre que ele é naquele que é. Eu estarei contigo, respondeu Deus. Êxodo 3:12. Eis que aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Tudo começa e termina no Horebe. Moisés, a partir desse momento, torna-se alguém porque está junto com alguém. Isso é muito bonito. A solidão que Moisés sentia no Egito não era judeu, não era egípcio, não era ninguém. A solidão que Moisés sentiu 40 anos, um estrangeiro acolhido numa terra estrangeira. Ele não era um estrangeiro. Ele era um hóspede entre os estrangeiros. Mas agora, pela primeira vez, Moisés é alguém. Ele é junto daquele que é. Ele é alguém junto de alguém. Ele não está sozinho. Ele não está na solidão do Egito, quando ele não é nem judeu. Ele não está na solidão hóspede entre estrangeiros. Ele está aonde? Ele está com Deus. Ele está diante daquele que é. Moisés, ele tem uma autêntica pertença. Ele autocolocou, né? Ele foi colocado lá por Deus. Deus o coloca diante de si para que ele seja, porque Deus quer que ele esteja ali para ser com ele. Mas isso não é suficiente para Moisés. E aí Moisés vai fazer a segunda objeção. Primeiro foi, quem eu sou? Agora ele sabe, você é aquele que é comigo. Moisés disse a Deus, quando eu for para junto dos israelitas, eles disserem que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual o seu nome. A questão ainda é sobre identidade. Tá? Eu sou junto contigo, mas quem é você? Antes era a identidade de Moisés o problema. Moisés não sabia quem ele era. Mas agora ele não sabe quem é Deus. Primeiro Moisés disse, quem eu sou? Agora ele diz, quem tu és? E Deus diz a Moisés, eu sou aquele que sou. Aqui está a apresentação de Deus que responde à formulação do nome. Nós podemos traduzir essa expressão hebraica muito importante. O verbo que está na primeira pessoa do singular é usado duas vezes. Eu sou aquele que sou. A partícula asher, que em hebraico tem a função de qualquer tipo de parente, sem qualquer declinação, sem qualquer concordância. Ou seja, asher. Eu sou aquele que sou. Aquele ali, aquele lá, aquele que é. Então, ele não precisa aquele ali, aquele lá, aquele. Aqui pode ter todas as nuances. Aquele. Eu sou parente daquele que é. Eu sou quem eu sou. E eu sou, Moisés, aquele que é nele. Eu sou o que sou, porque eu sou. Assim por diante. Então, essas nuances de um parente, eu sou quem eu sou. E sou o que sou. E sou porque eu sou. É um jogo de palavras, eu sei. O segundo é um modo verbal que é usado aqui. Ele tem uma nuance de continuação, de duração. Não é o que estava, mas é o que é. Ele não indica um tempo preciso.
para que pode ser traduzido como imperfeito, presente, como futuro. Assim, poderia dizer, eu fui, eu sou, eu serei. Na Bíblia grega, na Septuaginta, ego eimi, né? Isto é, eu sou o ser, eu sou o ser, eu sou. Alguns tradutores das escrituras, os alexandrinos, eles tinham uma mentalidade grega, né? Então pensavam com conceitos metafísicos. Os teólogos cristãos, os padres da igreja, os medievais, eles pensavam de uma maneira um pouco mais simples isso. A Vulgata, traduzida por São Jerônimo, traduz ego sum qui sum, isto é, eu sou quem eu sou. É como se dissesse, não peça muito, nenhuma resposta seria possível, né? Então, qualquer coisa que eu te disser agora não vai te convencer. Então, entenda, eu sou quem eu sou. Muitos exegetas acreditam que essa interpretação é a mais próxima da original do texto hebraico. Quando Moisés pergunta, quando perguntarem a mim quem você é, qual o teu nome, o que eu vou responder? Diga a eles, eu sou quem eu sou. Eu sou aquele que sou. Então, encontramos uma resposta. Então, devemos concentrar nossa atenção no verbo ser em hebraico. Não tem o significado de existência do ponto de vista metafísico, no sentido filosófico, mas ele é algo mais concreto. Eu sou, é o estar, é aquele que está em relação. Eu sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Pai. Podíamos dar 3 traduções para entender isso aqui. O verbo ser em hebraico pode, de fato, assumir 3 valores. E para entender o que Moisés está questionando nessa segunda objeção e a resposta de Deus, eu sou aquele que está lá. Aquele que está lá, presente lá. Indica, portanto, aquele que está no abstrato, mas aquele que está lá, perto de você. Aquele que está onde você está. Assim, a tradução podia ser, eu sou o presente. Aquele que você, no qual você está presente. O segundo maneira de entender, esteja com. Estar com. Em hebraico, o verbo ser nunca é usado como podemos dizer assim, como cópula, para dizer a casa é bela. Não usamos o verbo ser simplesmente e dizemos a casa é bela. Deus é bom. Em hebraico, não se faz isso. A casa é bela. Se diz bela casa. Não se diz Deus é bom. Se diz bom Deus. Quando o verbo ser é usado para dar o valor, um valor mais forte, o verbo geralmente aparece junto com as preposições. Por quê? Porque de fato ele vai fazer com que o ser já esteja no que é. Então, Deus é bom. Não, bom Deus. A casa é bela, não, bela casa. Porque ser bela já faz parte do ser da casa. Ser bom já faz parte do ser de Deus. Eu sou Deus significa eu sou, eu estou lá, eu estou contigo, eu estou com vocês. E ser para, que é a terceira característica do verbo. Eu sou aquele que está ao seu lado. Eu sou para você. Eu sou contigo. Eu sou em ti. Muito provavelmente, quando a gente faz uma leitura do livro do Apocalipse, que tenta traduzir essas nuances, quando se apresenta Deus, nós vemos uma forma tríplice. São João, no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós a graça da parte daquele que é,
que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aquele que vem, e não aquele que será. Serve para indicar que Deus se faz presente, que já agora ele está no encontro. Aquele que vem é aquele que ainda não chegou, que está vindo, cuja chegada é iminente. E aí, o outro ponto é que neste momento surge mais uma objeção. E nessa objeção algo muito importante acontece. Com esse rico significado do verbo ser, os autores antigos, eles desejavam apresentar o próprio nome de Deus. O nome próprio de Deus é Yahvé. Yod, He, Vav, He. Escrito com 4 consoantes. O hebraico, como língua semítica em geral, usa-se apenas as consoantes, né? Não se escrevem as vogais. Então, ele os lê, é claro, né? Mas não as coloca por escrito. Para poder ler, portanto, devemos entender que aquele que lê esse texto, ele tem que conhecer esse idioma. Então, nas estruturas da língua semítica, pode-se ler um texto, né, mesmo que as vogais não estejam escritas. Então, encontramos aqui uma maneira de expressar quem é Deus. Por exemplo, Elias, El, é o nome comum de Deus na língua semítica, enquanto Yahvé é o nome próprio da divindade. Então, o nome comum de Deus é El, e o nome próprio, Deus Yahvé. El Yahvé, Deus Yahvé. O nome Elias, portanto, significa Yahvé é Deus. Eli, Yah. Eli, El, Yah. El, Yah. Ou seja, Yahvé é Deus. Da mesma forma que o refrão habitual que contém nos Salmos Aleluia, Aélio, o imperativo do verbo louvar, é a abreviação do substantivo Yahvé. Significa, portanto, louvado seja Deus. Aleluia é louvado seja Deus. E temos aqui uma maneira de compreender que Yahvé tem que ser entendido como aquele que é, aquele que está presente, aquele que está junto, aquele que está em meu favor, aquele que age em defesa do seu povo, aquele que está vivo e comunica a vida. Então, Yod, He, Vav, He é aquele que é, aquele que está junto a mim, aquele que está do meu lado, em meu favor, aquele que age em minha defesa, em defesa do seu povo, aquele que vive e faz viver. No respeito religioso, o costume hebraico nunca se pronuncia o nome de Yahvé. Na tradução hebraica, Yahvé não é pronunciado, é inominável. Por quê? Porque falar o nome de alguém é tomar posse daquilo que é. Então, os hebreus só falavam o nome de Deus, Yahvé, uma vez por ano no templo pelo sacerdote. Êxodo 27. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia seu nome em favor do erro. Quando, portanto, o leitor ele encontra as 4 letras sagradas em um texto, no lugar de Yahvé, ele vai pronunciar a palavra Adonai, Senhor. Por quê? Porque quando ele vê o nome de Deus, ele reconhece a presença de Deus. Quando ele lê o tetagrama, Yod, He, Vav, He, ele simplesmente diz Adonai, Senhor. É bonito isso, é muito bonito. É aquela experiência do cristão que se encontra diante da cruz, diante da Eucaristia, diante de um sacramento,
onde ele percebe que ali está Deus. Então, ele faz o sinal da cruz. Ele faz a sua prece. Ele se sente preenchido. Então, o hebreu, na sua religiosidade, quando ele encontra o tetragrama Yod, He, Vav, He, Yahvé, ele não diz Yahvé, ele simplesmente reconhece ali Deus. Deus está presente. Eu tomo a Sagrada Escritura na mão e entendo que ali está Deus. Deus que fala comigo, Deus que está presente. Então, sabemos que em hebraico o nome próprio de Deus é eu sou aquele que sou. Quando encontramos Deus, significa em hebraico que é um termo comum. Elohim, El, é um nome genérico. No antigo texto hebraico, apenas as consoantes eram escritas. Então, por volta do século IX, do século X depois de Cristo, os estudiosos judeus, chamados os maçoretas, aí eles começaram a inserir no texto consonantal vogais e pontos e hífens para que a língua não se perdesse. Então, durante essa operação, quando se tratava de vocalizar o tetragrama sagrado, os maçoretas não colocavam as vogais corretas, as de Yod, A, Re, Vav, E. Então, A e E, para impedir que alguns inexperientes lessem o nome impronunciável. Então, daí nós temos Adonai, que é Senhor. A vogal inicial Adonai é a verdadeira semivogal A e E. Então, entre as vogais A, vogais de Adonai, I, estão o E e o A. Dessa forma, se juntamos as consoantes de Yahvé, Yod, He, Vav, He, com as vogais de Adonai, E ou A, a leitura errada resulta em Yehová. Yehová. Então, Jeová. Daí, um nome apresentado Yehová. A partir do século XV, então, quando o hebraico começou a ser estudado os estudiosos ocidentais aprenderam o hebraico por conta própria, sem ter a instrução direta dessa tradição rabínica e cometeram o erro na leitura. Assim, acrescentaram de forma Yehová, mas é Yahvé. Yahvé. Então, o E e o A de Adonai, juntados ao tetragrama, dão o nome de Deus, Yahvé, não Yehová. Então era o primeiro e o último, do meio não se pronunciava. Isso não é uma invenção da seita simplesmente, mas uma maneira errada de pronunciar o nome de Deus, né? Mais ou menos 500 anos os jeovarianos assumiram acriticamente, né, sem entender muito o que estava sendo, aquilo que era apenas uma estrutura maçorética para falar do nome de Deus. Bom, mas isso é apenas um adendo aqui. No entanto, o antigo mundo oriental, o nome, ele tem grande valor, né? O nome é a própria pessoa, é a comunicação da própria pessoa. Então, o nome evoca a pessoa. De algum modo, portanto, Deus, revelando o seu nome, comunica a sua própria natureza, as suas próprias qualidades, mas comunica não só de forma abstrata e teórica, mas real, e eles entendem dessa maneira. Por isso que, ao estar diante da palavra do tetragrama, do nome Yahvé, o hebreu vai chamar de Elohim, vai chamar de Adonai. Então, Deus de fato se comunica no evento. Por conseguinte, é muito significativo que a revelação do próprio nome de Deus não se realize por acaso, mas precisamente no momento em que Deus intervém para responder os gritos de seus filhos. Então, a revelação do nome de Deus coincide com os acontecimentos históricos dessa intervenção. E aqui
para já finalizando a nossa reflexão do texto de hoje, Deus, portanto, ele revelou-se no momento em que ele agiu. No momento em que Moisés descobriu quem ele é, ele descobriu quem é Deus. E o que fez Moisés descobrir quem ele era? A presença de Deus nele. Ele pode fazer agora o quê? Ele pode ir ao seu povo, pode ir ao Egito resgatar o seu povo. Por quê? Porque ele tem plena consciência de que Deus existe, porque ele sente Deus presente nele. Por quê? Porque ele possui o nome de Deus. Ele está na presença de Deus. Espero que essa reflexão de hoje seja tão rica quanto as que vocês vão fazer tantas vezes vocês lerem o texto que nós tratamos hoje. Então, espero que na próxima aula, quando nós vamos fazer a próxima objeção, nós vamos entrar na segunda missão. Primeira, vai, tira o meu povo, liberta o meu povo, né? Mas quem eu sou para ir lá? Quem eu sou para ir lá? Você é aquele que está comigo. Mas quem é você quando eles perguntarem o seu nome? Você é aquele que está comigo. E eu sou aquele que sou. E aquele que está em você. Nossa, isso é profundo. Isso transforma. Então, é uma grande reflexão daquele que tem como missão dar a entender e dar a conhecer quem é Deus para esse povo. Eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo. Isso aconteceu agora. Eu sou em ti e tu és em mim. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.